frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, todos os irmãos que estão conectados juntamente conosco. Está começando mais um programa da Superintendência da Juventude, do Ministério Restauração, a qual tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Meu nome é Kenan, nós somos da área de Viamão, juntamente comigo está a irmã Nori. Paz, Senhor. Ela é a líder da música ali na área de Viamão, da regente do nosso coral também, da área... Apenas regente. Apenas regente da área de Viamão, aleluia. Vamos começar, Manori? Vamos começar. A gente estávamos pensando em um tema e Deus nos impulsionou em falar o que está escrito em Romanos 6, 23, apenas a parte A do versículo, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. É um versículo, irmão Kenan, que a gente conhece bastante, que a gente fala bastante. Mas quando nós começamos a nos debruçar neste versículo, nessa parte, o salário do pecado é a morte, nós podemos começar a pensar o que é o pecado. O pecado, ele é a transgressão da lei divina. Exatamente. É quando nós temos um manual, nós temos uma lei, nós temos a Bíblia. É quando nós não estamos de acordo com aquilo, com as leis que Deus nos deu. Com certeza. E quando a gente fala em salário, como o irmão que nós estávamos conversando, salário é um pagamento mensal, às vezes quinzenal. É algo que nós fazemos, isso nos traz uma retribuição. No decorrer do tempo, né, vem a recompensa, vamos assim dizer, ou né, o salário, sendo bem ou mal, uma hora chega, né, decorrer dos dias, que nem quando a palavra diz sobre Caim e Abel, diz ao cabo de dias, né? Ou seja, havia alguns dias que já tinha decorrido alguma coisa aí, então o salário disso, né? Salário do pecado no sentido é a morte, né, Emanuel? Sim, e primeiramente é a morte espiritual. Claro que o pecado pode ocasionar a morte física, mas primeiramente, irmão Kenan, é a morte espiritual. É o nosso afastamento de Deus. E eu estava pensando sobre isso no sentido de morte, pensando, né, exatamente na palavra morte. Quando nós pensamos nisso, tem mortes rápidas e mortes lentas. Sim. É como uma morte rápida, como um acidente, alguma coisa. Mas há uma morte lenta que é quando você tá ali aos pouquinhos, você vai, quem sabe uma doença, vai sugando. E assim também é o pecado. Muitas vezes ele vai sugando a tua intimidade com Deus. Exato. vai tirando a tua intimidade, vai sugando a tua vida espiritual. E muitas das vezes acontece dos jovens, já que é um programa para os jovens, não notarem isso. Vão se perdendo aos poucos, aos poucos. E quando a gente fala sobre consequências imediatas, nos leva a Ananias e Safira, não é, irmão Kenan? Exatamente, nós temos dois exemplos, né, que nós vamos trazer aqui hoje, de a morte rápida, né, no sentido aqui nos dois estamos falando de morte realmente física e consequentemente a morte espiritual nos dois, creio que já tinha sido imediato, né, imediato. A partir do momento que o Espírito do Senhor não está mais com a pessoa, se afastou, já a morte espiritual já é decretada, assim como, né, Adão e Eva no Éden, né, realmente foi instantâneo. Foi algo imediato. O exemplo que nós vamos trazer aqui, assim, né, Acã, né, a família dele ali, tudo, quando houve, né, aquele pecado, qual que ele tomou que não era dele, a palavra vai nos dizer que no dia seguinte, né, Josué disse: se santifiquem, que amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. E eles foram, né, para a batalha, se prepararam, tudo, mas com o pecado no meio de tudo aquilo, né, fica difícil Deus conseguir prover a vitória, Deus realmente livrar o povo dele, como já muitas vezes fez. E a consequência veio, né, perderam, entre muitos foram e tiveram que sair corrido de lá, né, e nós vemos ali, depois José se pergunta, o que aconteceu, né,
Porque o Senhor não estava com a era gente. pra nós vencermos. Era para nós ganharmos, era para nós estarmos saindo vitorioso. Mas, mais uma vez, nós vemos a consequência do pecado, né? Muitas vezes foram lá convictos, né? Tomar a terra e saíram envergonhados, né? Mais uma vez, porque contaminados pelo pecado. Um pecado que estava escondido. Exatamente. E às vezes, irmão Kenan, isso acontece. O jovem está praticando alguma coisa, não confessa para a liderança, chega no culto e começa aquilo. Tá pesado. O culto tá pesado. Deus. Às vezes o que está impedindo o agir de Deus pode ser isso. Eu lembro que teve um retiro, eu não lembro o ano, mas foi falado que jovens precisavam pedir perdão e confessar algumas coisas aos líderes, porque o céu precisava se abrir, o mundo espiritual precisava se abrir. E foi algo que automático, muitos jovens chegaram aos seus líderes, confessaram o que estava acontecendo e ali quebrou uma barreira que estava existindo, porque o pecado ele gera um bloqueio, né? Um bloqueio. Exatamente. Gera uma barreira entre nós e Deus. É como quando a gente, que nem você falou sobre Adão. A Bíblia fala que toda tarde o Senhor descia para falar com Adão. No momento em que Adão peca, Deus fala com ele, expulsa do jardim, mas aquele contato de toda tarde parou. Foi diferente porque o pecado começou a trazer um bloqueio entre o homem e Deus. Exatamente. Começou a ser um empecilho entre o homem e Deus. E nós vemos que é sempre da nossa parte, né? Da nossa parte. Deus vinha sempre ao fim de tarde. E Deus veio, mesmo o homem pecando, Deus ainda veio ao fim de tarde, mas quem fugiu foi o homem, né? Exatamente. Quem saiu de lá, quem deixou de ser fiel foi o homem, né? Ele contaminado pelo pecado, ou seja, já muda as atitudes. Deus, né, é um ser que não peca, não tem defeito nenhum, então ele tá sempre ali disposto a nos abençoar, nos ajudar. No entanto, né, a irmã comentou, nós vemos que a palavra, quando é dito, né, na ceia, diz examine a si mesmo, né? Muitas vezes as pessoas tomam ceia, muitas vezes as pessoas em comunhão, muitas vezes as pessoas contaminadas pelo pecado ali, não sabiam, né? Josué vai pensar, quando vê Acã, né? Não sabia quem era, sendo que começaram a seleção, né, lá. E se achou, né, Acã, então, o culpado de tudo aquilo e teve a sua sentença, né, fora apedrejado, ele, sua família, e nós vemos quão terrível, né, da tribo ali que podia se destacar, que podia realmente conseguir, mas acabou pelo pecado contaminado, tendo essa morte crucial, né. Como o pecado é tão prejudicial na nossa vida, como ele pode nos afastar de grandes bênçãos que Deus tem pra gente. Porque a gente entende que nós somos nascidos no pecado, somos pecadores, mas nós estamos num processo de santificação até o momento que Jesus vem nos buscar. Sim, é um processo. Exato. Mas eu sempre penso, eu não posso voltar para aquilo que o Senhor já me livrou, já me libertou. Se eu praticava algo e Deus me libertou, eu não posso retornar para aquelas práticas, retornar para aquilo. Eu tenho que lutar para ir me libertando e Sim. ser limpo cada dia mais, para o Senhor continuar o processo dele na minha vida. E a gente vai vendo isso no nosso dia a dia, sabe? Porque quando a gente é muito tentado, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, onde a gente está, na faculdade, na escola, Exato. em todos os lugares que a gente vai, sabe? Em todos os momentos chegam com alguma oferta, como Sim. alguma forma. Mas a gente tem que estar sempre bem fixado, enraizado em Cristo para saber digerir isso, para dizer, não, Deus já me libertou disso, eu não pratico mais isso, eu não frequento isso, eu não bebo, eu não faço isso, porque Deus já me libertou, Deus já me arrancou daquela vida de pecado, já me arrancou daquela vida de perdição e me trouxe para a luz, me trouxe para uma vida abençoada, me trouxe para algo muito bom. Exatamente. Eu vejo que são escolhas, né, Emanuel? Eu vejo que são escolhas porque o livro que nós estamos lendo, né, a maioria da juventude que ele está lendo, né, do Vinho Novo, eu vejo que são escolhas, né? Eu estava comentando com uma jovem esses dias e nós vemos que ali no livro ele está em constante jejum, constante oração, está sempre, né, buscando alguma coisa. Eu vejo que isso são realmente escolhas na nossa vida que e nem Deus disse. Ele escolheu a Maria, escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada, né? Não adianta. A partir do momento que nós nos consagramos a Deus, nós buscamos, estamos ali, não tem a experiência que nós temos com Deus, isso ninguém vai nos tirar, né?
Nós não podemos de A qualquer nossa forma intimidade. exatamente deixar de largar isso de mão e nos esquecermos e abandonarmos isso, porque é realmente o que nos mantém ali. A partir do momento que nós abandonamos e perdemos aquilo ali, não queremos ligar, viramos as costas, nós, né, largamos tudo aquilo que nós tínhamos de potencial nas mãos de Deus, de sermos usados, sermos instrumentos, né, servirmos um propósito para Deus, e abandonamos tudo isso, né? A coisa mais terrível é a pessoa virar as costas assim por algo que Deus planejou, por um projeto que Deus tem na nossa vida. Tu falando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li, né? Que ele falava sobre corte, sobre namoro cristão, sobre corte. Tinha uma parte interessante no livro que era um rapaz que ele estava há semanas, e a gente entra nas consequências do pecado. Faltava poucas semanas para o casamento dele, e ele era um rapaz da igreja, era um rapaz da África, enfim. Era um rapaz da igreja, faltava poucas semanas para o casamento dele, e ele tomou uma decisão errada. Ele decidiu, eu não vou esperar, eu vou em um local, pagar uma menina para que fique comigo. E ele pagou essa menina, ficou com essa menina. Passou as semanas, ele se casou, passou um período de tempo depois do casamento, e ele descobriu que contraiu o HIV. Por uma escolha errada. Exatamente. É algo que ele vai ter que levar para a vida toda, e consequentemente a esposa dele também levar para a vida toda, porque muitas vezes nós pecamos, mas isso reflete para quem tá junto. É como às vezes falo, se o cabeça não tá bem, o corpo todo vai mal. Quando a gente toma uma decisão, vai respingar na minha família, vai respingar nos meus pais, vai respingar nos meus irmãos, de alguma forma, porque somos uma família, estamos Exatamente. próximos, estamos juntos, né, irmão Kenan? Nós vemos ali a consequência, a família de Acã, né? Foi todo mundo, não tem, né? Não tem. A partir do momento que Acã tomou aquela atitude, fez o que é errado, da mesma maneira esse jovem, né, fez o que é errado, não é sentenciado, todos eles acabam entrando no mesmo julgamento de Deus. Isso eu vejo também da mesma maneira quando Deus, né, era julgado, algum lugar, algum povo, alguma coisa, acontecia, né, quando Deus disse para o Esaú, ele foi lá e ele desobedeceu a Deus. Vou deixar esse aqui, pegar esse aqui que é melhor, aquele outro, né, vou fazer do meu jeito. Vamos. Mas realmente a pessoa, todo o povo, né, acaba colhendo as consequências daquilo que nós saímos do projeto dele. E nós vamos ver um outro exemplo aqui, vamos ler lá em Atos 5, capítulo de número 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ananias e Safira, né, que nós vemos um trágico exemplo, né, do que aconteceu. E de início nós vemos que foi vendido, né, venderam a propriedade. E a parte interessante nesse versículo é que Pedro não sabia, né? Ananias e Safira venderam, de repente pensaram, não, entre nós, vamos falar que foi tanto, não foi isso, aquelas coisas erradas, aqueles briquezinhos que eles fazem, né? Não, vamos falar que foi tanto. Mas escondido. E aí chegaram lá, né? É uma coisa interessante, também comentado no livro, é o espírito de revelação. Deus revela a Pedro e eles chegam Pedro já tá ali sabendo de tudo, quem sabe eles chegam, e aí meu camarada, né, aquela coisa, descontrair, mais um dia aqui, viemos vendendo a propriedade, vamos chegar abafando. E o interessante é que Pedro perguntou, teve aquele período de pensar, eu tenho a chance de voltar atrás no que eu tinha tramado e fazer diferente, porque Deus sempre nos dá chance. Exatamente, mas não, né, eles persistiram no erro ali, continuaram, e é uma coisa que, isso é a ganância, né, do homem. Eles traziam todos aos pés dos apóstolos, e a palavra diz que ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, era distribuído de acordo como eles necessitavam, vendiam uma propriedade, eles traziam todo o dinheiro, o valor e depositavam, se dividiam entre eles, né, eles se ajudavam, então... Ninguém saía perdendo. Exatamente, bem que ele disse, né, aqui, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele não estava mentindo a homens, né?
Mentindo ao Espírito Santo. Como é que vai mentir ao Espírito Santo se ele nos sonda, nos conhece, nos compreende? Do Então, homem eu posso esconder, mas de Deus? Sem condições. Então, um pecado grave a partir do momento que nós, né, mentir para homem, mentir para pai, nós conseguimos, de repente, ocultar um pecado durante anos, durante, né, muito tempo. Muitas vezes a pessoa morre sem ninguém saber aquele pecado. Mas naquele instante Deus já conhecia o nosso coração, já sabia, né, o nosso desígnio. Exatamente. Só um instantezinho, eu recebi uma mensagem do líder e o irmão Kenan falou sobre um livro que a juventude inteira está lendo. O nome do livro é O Vinho Novo é Melhor. E começou com o nosso irmão Jonathan, o nosso líder, lendo, e indicou isso, a juventude abraçou, e a juventude toda está lendo este livro. Eu já terminei, levei um tempinho grande para ler. Irmão Kenan, irmã Débora, alguns outros irmãos estão lendo. Então é uma indicação que a gente deixa para você que está nos assistindo. Leia esse livro, é maravilhoso, se tornou meu livro favorito depois da Bíblia. É incrível tu ver como Deus fala com o homem, como Deus age, com uma pessoa que se coloca diante da presença de Deus, vive o extraordinário, não é, irmão Kenan? É uma coisa, né, muito interessante. Até a nossa biblioteca lá em Viamão é uma coisa muito legal, porque está disposta, né, a todos os jovens, a todos os membros, presbíteros, evangelistas, a todos os membros ali tá disponível a biblioteca para que a gente consiga acessar. Então, o livro O Vinho Novo, né, melhor, já está disponível também, né? É uma indicação que nós deixamos aqui para os irmãos. Leiam, não irão se arrepender. É muito bom mesmo. Voltando ao que nós estamos falando aqui, acontece, né, que quando nós mentimos, a quem não devia, né, e a quem nós nem podemos ocultar, o Espírito Santo. Então, Pedro começa o questionamento, né, indaga uma primeira vez, e faz 3 perguntas, se não me engano. Ele, na continuidade, ele diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não havia necessidade. Se eles não quisessem dar ou colocar aos pés dos apóstolos, não necessitava. Mas tu vê como a ganância do homem é: eu quero me sair bem. Exato. Tipo, eu não vou vender algo e tô todo mundo depositando aos pés do apóstolo, eu também vou ter que depositar, né? E aí acontece de, mas não vou dar tudo, vou mentir. É aquela coisa, não vai dar nada. Só esse aqui, não vai dar nada. Uma vez só, né? Só dessa vez, não dá nada, imagina, depois Deus perdoa. E Deus perdoa, assim, se a gente se arrepende, né? Tanto que, como a gente falou, Pedro perguntou e teve aquele período para ele decidir. E depois vem Safira e Pedro pergunta novamente, tem de novo a oportunidade do fim dela ser diferente do que do marido dela. E a gente vê que quando a pessoa tá no erro, continua. Persiste, né? É aquele que tá limpo, limpa, aquele que tá sujo. Suja mais ainda, né? Suja mais ainda. E a gente vê claramente Deus dando oportunidades de se arrepender, de mudar, de mudar o curso que a gente tá indo, sabe? Eu tô nessa prática, mas é por isso que a gente tem o pastor, a gente pode chegar no pastor, conversar com o pastor, tem a liderança, se abrir, contar as dificuldades. É para isso que Deus nos mostra, né? Nos coloca os líderes, né? E é sobre isso que a gente precisa fixar. Que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão. E eu creio que ali, né, irmã Nuri, no momento em que eles estão prestes, Deus nunca nos deixa sozinho, né? O Espírito Santo, eu creio que ele sempre nos impulsiona. Eu creio que no momento que ele chega, ele diz, de repente, né, se fosse nos dias de hoje, a pessoa foi lá no cartório, vendeu tudo mais a casa, o terreno, seja lá o que for, caiu o Pix lá, eu vejo eles, vamos pegar todo esse dinheiro, vamos ficar para nós tanto, vamos dividir entre isso. Eu creio que o Espírito já nos acusa, isso não é certo. É algo que automático, né? Se tu tá tu é um bom caráter, tu serve a Deus, tu te consagra, eu creio que isso é uma coisa que pode ser que passe pela cabeça. Claro, com certeza nós somos humanos, né? A Bíblia considera o dinheiro um senhor, então, querendo ou não, é o que mexe. É o que nos puxa, né? Então, por mais que a pessoa tenha, mas o Espírito Santo, ele nos acusa, ele nos, né, na nossa mente, no sentido de acusar, ele nos alerta, né? Isso não
Não é certo. começa a incomodar. Algo começa a Exatamente. incomodar. Não, olha, não tá certo. Pensa um pouquinho mais. Não é dessa forma. E acontece, quando a gente vai tomar uma decisão, vem. O Espírito Santo nos toca. É impossível a gente... Exato. Eu vou fazer isso. E automaticamente você... mas não é correto. Eu vou contar aqui, não vou dizer quem. Mas teve uma situação de uma moça lá em Viamão, que ela iria... conseguiu um emprego e ela ia continuar trabalhando e pegar o seguro-desemprego. E aí falaram pra ela, não é certo, mas ela deu aquela ignorada, mas aquilo incomodando dentro dela, né? Não, continua, mas vou ignorar. E aí, quando ela recebeu uma mensagem que dizia assim, aquilo que tu procura nas pessoas, você tem que ter. E automaticamente ela entendeu que o que ela estava fazendo era errado. Exato. E a pessoa que mandou a mensagem pra ela só mandou aquela frase, nem imaginou que de alguma forma Deus estava usando. E é aquilo, Deus tem as N formas de falar. O carinho dele, né? Ver como ele se preocupa em ela não pecar, ela não errar. Exatamente. E a gente vê isso no dia a dia. O Espírito Santo, ele começa a nos impulsionar, ele começa a tocar na gente e começa a nos envolver e a gente começa a sentir, tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso praticar isso e aquilo. Eu não posso voltar para aquilo que Deus já me tirou. Eu não posso voltar para os pecados que Deus já me libertou. Eu não volto para o que eu fazia antes. Porque a gente começa a sentir, isso não agrada o Espírito Santo. Exato. Isso me afasta do Espírito Santo. Isso me esfria. Eu chego no culto, não ouço a voz dele, não sinto a presença dele. Eu tô me esfriando aos poucos. Eu tô tendo uma morte lenta. Mas no momento em que a gente decide no nosso coração, não, chega. A gente cortou aquele mal. E aquela barreira que tinha caiu por terra. E a gente começa o acesso... Sim. O acesso... E aqui é uma coisa assim, se fosse, né, na linguagem de hoje, diz ali, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Na linguagem de hoje, aquela que nós usamos, muitos jovens, né, já caiu fedendo, né, foi imediato. Deu ali a sentença, Ananias ouvindo aquilo, de repente, mas pensa, né, primeiro que ele não sabia que Pedro sabia, né? E ele sabia o que estava fazendo era errado. Então, no momento que ele ouve aquilo, imagina, eu penso o pavor desse homem, né, em saber, me descobriram. E agora? O que eu vou fazer? Tarde demais, né? Tempo excedido para tomar uma atitude. Então, já cai. Logo em seguida vem a sua mulher, né? Na mesma reincidência. E aí também tem o fim trágico, né? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte, infelizmente. Primeiramente, a gente vai ter a nossa morte espiritual. Primeiramente é a morte espiritual, o nosso afastar de Deus, o nosso não mais ouvir o Senhor, não sentir a presença dele. E depois, consequentemente, vai gerar uma morte física também. Mas o que nos preocupa mesmo é o nosso espiritual, porque a gente sabe que a gente está aqui na terra de passagem, em qualquer momento, mais dias, menos dias. O ciclo natural da vida é viver, crescer, morrer e depois ter um futuro. Mas quando a gente começa a pensar no nosso espiritual, é que pesa, começa a pesar mais. Das nossas decisões, do que nós estamos fazendo no dia a dia, como nós estamos levando a nossa vida, porque aqui é passageiro. Mesmo que a gente viva 100 anos, é pouco, contando com a eternidade. Mas a escolha para a nossa eternidade é feita aqui na Terra. Exato. Por isso que, né, até lembrando a pregação do nosso pastor na segunda-feira, ele comentou dizendo que já tinha visto, né, alguém ser disciplinado por murmuração, Exatamente. Disciplinado por mentir, disciplinado por fazer fofoca. Exatamente. É uma coisa que tu não tem, assim, como tu impedir aquilo. O pastor impedir, ir lá disciplinar por fofoca. Tu tá murmurando. 3 meses de disciplina. Não tem como, né? É um pecado, assim, que, querendo ou não, parece ser inofensivo. Não disciplina, né? A pessoa faz qualquer outra coisa bárbara, 6 meses de banco, né? Pensa, meu Deus do céu. Mas muitas vezes uma coisa tão simples, né? Ali quem sabe, mas eu só falei que tinha vendido de 20 mil, era 30 mil, 10 mil. Só fiquei com 10 mil. O que vai fazer? Que ele ficasse com R$1, né? Já não estava sendo verdadeiro. Então, às vezes a gente acha que o que vai nos desvirtuar, o que vai nos tirar da coisa são coisas absurdas.
O diabo vai aparecer ali, né, com... personificado. Exatamente. Não, é coisinha São simples. detalhes. Detalhes que, se a gente deixa passar, acaba sendo pego nesses erros, né? E por mais que, tipo, que nem o nosso pastor comentou, vai disciplinar por murmuração, disciplinar por fofoca, por mentira, é uma coisa que não está na alçada da igreja, né? Ir lá e fazer algo disso. Isso é uma comunhão que a pessoa tem que ter com Deus, né? De ser verdadeiro, de buscar se consagrar a Deus e acabar com essa prática, né? Exatamente. Aconteceu uma situação comigo, eu tinha que fazer uma prova e a prova era online. E aí tinha uma pergunta, eu até chamei o líder e falei, eu queria usar um versículo bíblico para responder essa pergunta, que era sobre o desenvolvimento do embrião, como eu daria uma aula. E eu pensei, falar um versículo lá que está em Salmos, e para tentar dar uma evangelizada também no meio da prova. Só que nesse mesmo momento um colega chegou em mim, tipo, tá aqui as questões de toda a prova. Tá aqui tudo. Gabarito. E aí, tá aqui o gabarito todo da prova. E aí, daí todo mundo começou a colar e começou a fazer. E eu não posso fazer isso. Claro que tá prático. Tá ali, é só copiar. Que mal tem. Que mal tem, eu vou tirar 10, eu vou ir bem. Só que o Espírito Santo nos impulsiona. Não tem como eu fazer isso. Não tem como, tipo, na mesma prova em que eu tô colocando um versículo bíblico, tô tentando falar do amor de Deus, falar alguma coisa do Senhor, eu vou estar colando, eu vou estar copiando, eu vou estar fazendo o que não é pra fazer. O Espírito Santo nos impulsiona nisso mesmo, nesse sentido, sabe? E a gente vai sentindo dentro da gente isso. Isso me lembrou, lá em Salmos 1, né, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós olhamos para olhar, analisar esse versículo, é um processo, né? Primeiro, bem-aventurado que não anda segundo um conselho. Primeiro já é um conselho, aqui, ó, pega aqui, ó, toma aqui, é coisinha rápida. Tá aqui, ó, gabarito. Já começa com um conselho, faz isso, faz aquilo. Depois diz, bem. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí depois nem se detém no caminho dos pecadores. Já era só um conselho, tu tava seguindo o teu caminho, mas tu tava de conselho de outros. Daqui a pouco tu tá no caminho deles já. Já começou, já tá morrendo, já tá praticando, exatamente. Tá tendo uma morte lenta. E depois se assenta na roda dos escarnecedores. Depois que tu sentou, aí tu já tá ali, né? A gente diz essa ladeira. Aí depois sentou, depois já deita e enterra. Já pegou conselho, já andou junto, já tá sentado. Então é um processo, né? Assim que começam as coisas. Pega isso, aquilo. E vai juntando, né? Essa sujeirada, aí começa a mentir. Aí começa a ocultar isso, começa a ocultar aquilo. A primeira coisa do pecado, nós vemos ali quando Adão e Eva pecaram, é ocultar, né? Se esconder, mentir. Não vou hoje no culto, tô cansada, tô com isso. Hoje não quero oportunidade, tô mal da voz. Exatamente. Tu vê a sequência de coisas que vai tomando, a proporção e... que gera a morte. Uma pessoa que tá assentado... Não tá disposto a te levantar, não tá disposto a prosseguir. Tu tá confortável. Porque se tu tá num local onde tu não tá confortável, tu vai pensar tu tá confortável com os escarnecedores, né? Ou seja, então tu tá compactuando com que eles... Já tá fazendo parte. Exatamente. Então tu te torna um escarnecedor, né? Exatamente. Antes tu só ouvia, depois tu tava no caminho e agora tu te sentou. É um processo que vai nos levando pra ruína. Exatamente. É só ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. E a gente vê isso no nosso dia a dia. E vamos cuidar do horário aqui. No nosso dia a dia, em como a gente tem que ser fiel, estar fixado, sabe, irmão Kenan? Porque todo momento, como a gente tá falando, todo momento tem um conselho. Às vezes nos convida para estar no caminho. E se a gente não vigiar, não cuidar, a gente tá sentado com eles. E por que a gente trouxe esse tema? Porque é a preocupação, acredito que seja a preocupação... Exato. Da igreja, sabe? Pra gente ir pro céu. Mas a gente continua numa vida de práticas, de erro. Não tem outro resultado a não ser a morte. Tem que ter uma mudança de atitude, Porque se não tiver, o fim é iminente, né? Já tá dito ali, tá escrito, então...
né? Se não tiver um posicionamento, uma mudança, né? Que nem esses coaches gostam de falar, né, é interessante ouvir, né, e realmente é uma verdade, né? Isso até que eles dizem. Exatamente. Não adianta tu querer um resultado diferente. Se tu faz a mesma coisa. Então, tá escrito, tá todo mundo vendo, tá sendo falado, e tu continuar persistindo naquilo, o resultado é... É como a lei da semeadura. Tu não pode colher algo bom se tu planta coisas ruins. Então, irmão, vamos de louvor? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Irmão Kenan, olhando aqui o chat, tem aqui a mensagem do irmão Tiago de Alvorada, acho que é o líder de Alvorada. Ele falou assim: Davi sofreu muitas consequências através do seu pecado por escolhas erradas, tanto no adultério com Betseba, como também quando manda contar o povo. Consequências do pecado, consequências lentas, consequências imediatas. Por mais que Davi fosse, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Exatamente. E o exemplo de Davi, né, mostra que ainda há tempo oportuno, né? Porque eu não me recordo o livro, mas ele nos diz que Davi morreu, mas cumpriu o seu propósito. Veio e cumpriu o seu propósito, fez aquilo que Deus... lógico que Deus não queria que ele pecasse, né? Mas fez tudo aquilo que... O perdão. Exatamente, tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse de bem, ele conseguiu fazer, lógico que diz, um homem segundo o coração de Deus. Realmente, um comentário do irmão Tiago, Davi é um exemplo disso, né? É um exemplo claro de que o Senhor nos perdoa, e se a gente muda a nossa conduta, a nossa vida muda. Davi errou, Davi pecou, colheu os frutos do seu pecado, mas quando ele entendeu, eu estou errado, eu não poderia tomar uma mulher de outra pessoa. Não deveria fazer a contagem do povo. Se arrependeu, por mais que ele tenha colhido os frutos, teve uma mudança completa na vida dele. E por isso que, apesar de tudo, ele é o homem segundo o coração de Deus. Cumpriu, como tu disse, cumpriu o propósito do Senhor. No momento em que Natan veio ali e traz uma mensagem de Deus pra ele, no momento, né, uma mensagem bem rígida, né? Tu mesmo fizestes, né? É contigo o negócio. Pesado. Então, nós vemos a mudança completa, né? Davi se prostra, né? Se humilha, pede perdão, se arrepende daquilo e muda. Há tempo oportuno ainda, né? Basta nós buscarmos, nós nos humilharmos. Esse é o interessante, né? Muitas vezes nós pecamos e, Deus perdoa. Mas também, né? Eu não preciso de tudo isso. Olha só onde já se viu rasgar minha veste e fazer, né? Não preciso tanto. É um exagero. Mas realmente Deus busca que mostra, né? Coração sincero. Deus coração se alegra de um coração contrito, né? De um coração arrependido. E isso deixa para nós muito claro que o Senhor é perdoador. Exato. Sabe? A gente colhe. Mas se a gente não quer ter a morte como o fim, consequência, arrependam-se. Muda. A mensagem de João Batista, né? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Porque se está vivo ainda, há chance. Exato. Há tempo oportuno ainda para ti. No entanto, que Deus deu seu Filho unigênito para realmente conseguir nos perdoar. O plano salvício, né, ainda está em pé. Basta nós buscarmos a Deus, que Ele com certeza vai nos responder. É exatamente. Que nem nós estávamos falando no momento em que Adão pecou. Houve uma ruptura entre o homem e Deus. Mas quando Jesus veio na Terra, ele desfez. Ele se tornou o próprio caminho. Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho que Adão tinha até Deus foi obstruído pelo pecado. Mas no momento em que Jesus vem, morre na cruz, vira o caminho de salvação, o caminho até Deus, o véu do templo se rasga. Aquilo que estava obstruindo, aquilo que era um empecilho de chegar até Deus, de nos arrependermos, de termos a consciência, tudo isso caiu por terra. Porque Jesus já pagou. Sim. Basta a gente se arrepender. Basta a gente mudar a nossa conduta. Isso me lembrou Foi o último programa? Foi o último programa que nós viemos aqui, né? Pela misericórdia de Deus também pude ter a oportunidade de estar apresentando. E nós comentamos sobre o primeiro e o último Adão, né? A palavra vai nos dizer que Adão, né, o próprio Adão foi primeiro e Jesus, né, veio como o último Adão e ele realmente mudou tudo, consertou o que estava errado e nos deu a oportunidade... O que o primeiro Adão estragou, exato, Jesus consertou. Sim, e nos deu a oportunidade, né, de podermos aí entrar agora no Santo dos Santos sem mais, né, o véu, né. Exatamente. E isso é o importante, é a gente ter na consciência que nós servimos um Deus que nos perdoa. Exato. Um Deus que é justo, mas que é infinito nos seus perdões, sabe? Se a gente se arrepender, o Senhor nos perdoa.
E essa mensagem que a gente quer trazer hoje, vigie, jovem, Exato. mas não se afaste por talvez estar no erro, por talvez estar passando por uma situação difícil, porque o Senhor é infinito nas suas misericórdias. Muitas vezes nós vemos, né, o quão preocupante é. Os líderes eles estão sempre dispostos assim a nos ajudar, a conversar, os pastores, os encarregados, mas muitas vezes é costume do jovem ele sair, né? Assim, eu não vou confessar meu Tô pecado. com vergonha. Onde já se viu, né? E muitas vezes ou esconde, né? E se mantém ali porque ele não quer sair da igreja, mas ele também tá ali, e aí o diabo fica acusando, fica, né? Fica maquinando. Fica minando. Então, muitas vezes, nós nos pegamos. Ele era um rei, Davi era um rei, e se prostrou, se humilhou. Então, muitas vezes, o que nos falta É ter essa humildade. essa humildade de chegar aos pés e confessar, dizer pra Deus, olha, Pequei contra ti. porque nós vamos só ficar nos angustiando e isso gera ansiedade, depressão. A palavra nós diz em Filipenses 4:6, não mandeis ansiosos, mas antes, né, em súplicas, orações, levar ao Senhor, confessa para Ele, diz, nosso líder estava comentando na consagração passada agora, tu fez, mas vai e diz, Deus, eu não queria, né, mas olha aí, acabei errando e estou aqui, né, está disposto a consertar aquilo que foi feito, né. Exatamente o que Davi fez. Eu errei, Deus, mas eu tô aqui, eu quero consertar. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Porque o Senhor nunca quebra aliança, nós que deixamos de lado. Eu quero renovar, eu quero voltar até o que eu tinha contigo. E é isso que nós devemos de ter na nossa mente, não é, irmão Kenan? Exato. No momento agora, nós vamos aproveitar o momento, nós trouxemos uma irmã para dar um testemunho aqui, né? Elas vão estar dialogando um pouco com os irmãos, para contar também a experiência de vida, como é que foi esse momento de larguei isso, do meu passado, vi uma nova toda vida. essa história. Então, nos próximos momentos, nós vamos estar aqui com a irmã Débora e a irmã Cíntia. Mas vamos cantar mais um hino antes das irmãs Amém. assumirem. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Aleluia. Aleluia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir.
que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa e o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão videologados conosco, a todos que estão nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez, participando de mais um programa da Juventude. Já de antemão, eu quero agradecer a irmã Noriê pelo convite a nós estendido, a mim e ao meu filho, o pequeno Arion. E a incumbência que eu tenho hoje, né, que a mim foi passada, é entrevistar a irmã Cíntia Dutra. Ela é esposa do auxiliar Jonathan Dutra, que é o nosso líder de jovens da área Viamão. Paz do Senhor, irmã Cíntia, como está a senhora? Tudo bem? Paz do Senhor Jesus, eu cumprimento a todos nesta noite, né, que estão videologados conosco. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E nós estamos aqui para relatar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e que você participe conosco, amém, através deste chat. E nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar lendo só algumas... Tem bastante irmãos aqui conosco que participaram, né? A irmã Eglaia, da Argentina, a irmã Sandra Vergara, Grace Udinoff, a irmã Roberta Belos, o irmão Jonathan, a Luciana, Nicole Bergental. A Nicole é minha amiga, minha best. Deus abençoe. O Luan, nosso líder. Tiago, que a irmã Noriê já comentou. Leonardo, Davi da Silva, Andréia Severo, Dayana Xavier, Isabel Machado, Benjamin Salomão, que lindo nome. Prisca, querida, Deus te abençoe. Irmã Vera Santos, conhece?
O irmão Ricardo Belos, Evangelista Elias, irmã Celoí Vignol, da área Berceba, Sandro Bruno, Samara Paul, Kimberly Mauro, irmã Helena Lemos, Riquelme Tamara, Maicon Vargas, aleluia, são muitas participações, irmã Níver, Carla Janaína, Luiz Alexander, irmão Luiz Alex, aleluia, Deus abençoe, Nívia, Jainara, muitas participações, nós queremos agradecer a cada um de vocês, que mais uma vez tem nos aturado aqui, tem nos assistido, Deus abençoe cada um. Nosso tempo aqui é meio curto, né, irmã Cíntia? Então, sem mais delongas, eu não vou perguntar a sua idade. Ah, Jesus, ainda bem, né, irmãos? Glória a Deus. Que nem diz o pastor Paulo. Não vou perguntar nem a idade, nem o peso, né? Então, fica tranquila que isso não faz parte da entrevista. Irmã Cíntia, a senhora nasceu em um lar cristão? Eu nasci, sim, num lar cristão. Com 13 anos de idade, foi quando eu saí da igreja, né? Por fraquezas e lutas, enfim, os meus pais, né, enfraqueceram assim na fé e tiveram a decisão de sair da igreja. E eu, por ser nova, né, na época muito perigoso onde eu morava, ainda não é muito diferente, né? Sim. Mas para uma moça, não chegava a ser uma moça, uma adolescente, pré-adolescente, enfim, ir para a igreja assim sozinha era muito complicado. Então, consequentemente, né, eu acabei saindo da igreja juntamente com eles, né? Sim. E qual foi, assim, Bom, como seus pais saíram, né? Qual foi a reação deles, assim, com tudo que a senhora viveu nesse período, depois que saiu da igreja? Eu acredito que a reação já é esperada, né? Quando se sai da igreja, né? A gente paga um preço, né? E existe uma mudança muito grande na nossa vida, de repente tu usar saia num dia e no outro já estar, né? No outro ou em seguida, né, estar de calça é um impacto muito grande, assim. Para quem já brusca, exatamente, né? é uma mudança assim bem severa, assim. Claro. E em relação a isso, eu acredito que em questão de impacto para eles não foi tanto, né? Acho que seria mais difícil se são pais, né, cristãos e ver um filho, né, sair da presença de Deus. Acho que o impacto é bem mais, né, maior, com brutal, certeza. assim. É como Verdade. a gente diz, né, em tudo há uma escolha, né? E nessas escolhas há consequências. Verdade. E com quantos anos a senhora retornou para a igreja, assim, e o que, né, culminou nessa volta para a igreja, a senhora voltar? Eu, desde os 13 anos até os 24, eu permaneci, né, fora da igreja, todo esse tempo, né, grande parte da minha juventude eu vivi fora da presença de Deus. Quem está, assim, na presença de Deus acha que para o mundo as coisas são mais fáceis, mas quem já teve essa experiência fora sabe que não é fácil, a gente padece na mão do inimigo. E eu vim assim para a igreja porque eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Vazio que as festas não preenchia, que os amigos não preenchia. E momentos assim que eu entrava no meu quarto e eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me sentindo tão vazia, tão sem sentido a minha vida do jeito que está. E foi por esse motivo que eu vim para a presença de Deus. E eu agradeço a Deus, né, por não ter vindo pela dor, assim, né? Por, de repente, parar no hospital e vir para a presença de Deus, que eu acho que é muito mais doloroso. Mas eu vim para a presença de Deus pelo vazio, né? Pela falta de Deus na minha vida. Então, foi esse o propósito assim, que me levou a vir para a igreja novamente. Sim. E o seu batismo com o Espírito Santo? Como foi? Qual a experiência? Assim, quando que aconteceu? Na realidade, né, nós congregamos no Ministério Deus é Amor. E lá a gente, né, só se batizava nas águas depois dos 18 anos, porque daí já era maior de idade, né? Tinha toda aquela responsabilidade, já entendia um pouco melhor. Então, né, se fosse para se batizar, né, a pessoa já era bem ciente de que realmente é sério. Sim. E depois do meu batismo, quando eu retornei, né, aos 24 anos, depois de um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo na igreja. Aleluia. E muitas vezes eu sentia a presença de Deus, né, mas a gente tem isso de lutar contra a nossa carne, né, de dizer, isso é carnal, isso não é de mim, né. Aí quando o irmão entregou, ele disse para mim que
a partir daquele momento, que não era coisa da minha carne, né? Que não era coisa da minha mente, mas que era Deus e que era para me dar liberdade. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus, né? Eu ia falar em línguas, né? Sim. E eu consegui, né, ter essa experiência de ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. Foi maravilhoso. É uma sensação assim que constrange a gente, né? Do quanto Deus nos ama. E a gente chora, é maravilhoso, né? Quem já foi batizado, quem não foi ainda vai ser, em nome de Jesus, Em nome né? de Jesus. E é uma experiência tremenda, maravilhosa e que eu jamais vou esquecer. Aleluia. A primeira experiência com Deus que marcou a sua vida. O primeiro contato, assim, que a senhora verdadeiramente se encontrou com Deus. Então, no início, quando eu voltei para a igreja, né, depois dos meus 24 anos, né, que foi a fase que eu retornei para a presença do Senhor, certa vez eu estava na minha casa, né, depois que todo mundo já dormia, eu cheguei na porta da minha cozinha e eu olhava para os céus e dizia: Deus, o Senhor sabe as lutas que eu estou passando, todas as minhas dificuldades, e eu comecei a falar com Deus ali, como a gente está conversando aqui. E eu falava com Deus, né, tudo que eu passava, tudo que eu estava passando. E enquanto todo mundo dormia, foi um meu momento assim com Deus, eu me abri assim, abri o meu coração. Aleluia. E no outro dia, quando eu fui para o culto, Deus usou um homem de Deus, né, que estava naquele dia na congregação, e aquele homem relatava tudo, todas as palavras que eu tinha mencionado dentro do meu lar, eu no meu secreto com Deus, aquele homem falava tudo. E realmente, a partir dali, eu comecei a ver como Deus é maravilhoso. Como Deus, ele ouve as nossas orações, o nosso clamor, aleluia. Pensamentos, aleluia. Então, eu fiquei, assim, maravilhada, sabe, com aquilo. E foi que realmente, assim, ó, Deus é Deus. Deus é Deus e não tem outro igual. Não existe. Então, aquilo ali me impactou. Eu tive... Essa experiência, para mim, foi extraordinária. Que maravilha, né? Deus, ele é inexplicável, né? Deus é inexplicável. Glória a Deus. E a senhora é casada, né, com o líder de jovens da nossa área. Como foi quando vocês se encontraram? Como vocês se conheceram? A senhora já estava na igreja? Vieram juntos depois? Como foi? Irmã Débora, nós nos conhecemos, né? O João era católico, né? E nós nos conhecemos no nosso trabalho. Na época, nós trabalhávamos na Marisa. E nós éramos colegas de trabalho, e ali a gente começou a conversar, né, se aproximar, e eu, desviada, que a gente diz, eu digo parada na fé, né, mas parada na fé, e nós conversávamos, e mesmo parada na fé, eu sempre ia na igreja, visitava a igreja, né, ia lá, né, na época tem muita revelação, né, na Deus e Amor, Sim. Então eu ia bastante, sabe, fazia os meus propósitos com Deus, nunca abandonei a fé, né, saí dos caminhos do Senhor, mas nunca abandonei a fé. Então, na realidade, eu convidava ele para ir comigo, né, nos cultos, e ele ia. Então, Deus falava com ele nesses cultos, né, e ele foi, assim, impactado por Deus de uma forma que ele veio para os caminhos do Senhor, assim, ó, tão rápido. Aleluia. E eu ainda demorei uma semana, né, para voltar para os caminhos do Senhor, porque é temor a Deus, né, Sim. porque se for, tem que ser valendo, tem que ser sério. Claro. E eu pensava, tem que casar e tudo, né? Tudo certinho, bonitinho, como manda a palavra, né? Então, eu sempre tive esse temor, assim, em fazer todas as coisas certinhas para vir para a presença de Deus. Mas eu conheci ele nesse trabalho, né? E depois dali, né, a gente, por um tempo, se afastou. Depois nós nos encontramos novamente e aí a gente ficou junto. E o que é interessante, assim, que antes a gente namorou um tempo, né? Namoro do mundo, assim, né? Por 2 anos. E quando eu estava decidida em vir para Cristo, assim, para congregar, né? Estar na comunhão, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, se é da tua vontade que ele seja, né, para minha vida, para ser o meu esposo, o Senhor fala comigo, né? E seja feita a tua vontade. Se não for ele, eu vou te seguir. Isso antes, né, da conversão do Jonathan, dentro de uma semana. Assim, e aí Deus levantou uma profeta, né? E essa profeta falou comigo e disse que ele era o escolhido para minha vida, mas que eu ia chorar. Então, em tudo tem um propósito de Deus, né? E eu descansei no Senhor. Eu disse, Senhor, se o Senhor tem um propósito, amém, eu recebo.
E então nós casamos tudo direitinho, né? Fomos para a presença do Senhor e estamos aí até hoje, Aleluia, né? Glorificando o nome do Deus. Senhor. E Deus tem um propósito para todos nós. E eu creio que se você colocar na presença de Deus, você jovem que tem o desejo de casar, né? Tudo certinho, bonitinho, como diz a palavra, ora. Mas não é propósitos assim, né? Insanos, assim, né? Quando Deus quer falar, ele fala. E ele fala direto com a gente reconhece a voz dele. Aleluia, verdade. Amém. E como vocês conheceram o ministério? O que levou vocês? Porque a senhora comentou que vocês eram da Deus e Amor, a senhora se batizou, sim. né, na Deus e Amor. Como vocês conheceram? Como chegaram até o ministério? O que fez vocês, de fato, não, vou aderir a essa igreja, vou congregar aqui? Então, na realidade, a minha irmã, a Viviane, ela já estava no Ministério Restauração. Tem alguns jovens, assim, que já têm mais tempo, assim, de igreja. Tu vai lembrar dela, que ela era secretária-geral da Juventude no tempo do Rodrigo Tavares, né? E ela me apresentou o Ministério Restauração. E eu fui para fazer uma visita, porque ela falava assim, ó, maravilhas, né? Eu disse, eu vou lá para ver como é que é. Ver se é verdade Isso, vou lá, né, vamos comprovar. Aí nós fomos lá e eu me lembro até que eu vi, assim, as pessoas, né, como dizem assim, cair no espírito, né, às vezes ser tocada por Deus de tal forma, assim, né, que a gente não resiste, né, é sobrenatural. E eu vi, assim, eu disse, meu Deus, como é diferente, né, como me impactou aquilo ali, né, o jeito que as pessoas sentiam a graça de Deus a ponto, assim, de perder as suas forças, sabe? Isso me impressionou muito. E aí eu pensava, meu Deus, sei lá, aquela dúvida, né? Coisa da carne, né? Meu Deus do céu. Aí fui indo, fui visitando, e o João a primeira vez que ele foi, eu já queria ficar lá. Eu disse, meu Deus do céu, não, vamos né, esperar um pouquinho. Isso. Daí nós oramos, né, a Deus, e Deus tocou no coração dele e disse, eu vou pra lá. Eu disse, eu vou esperar um pouquinho, quando Deus falar comigo, né, eu vou. Sim. Aí, na realidade, é temor, né, não é temor. Com certeza, para não verdade. tomar decisões e escolhas erradas, né, Sim. que vão gerar em problemas na nossa vida. Então, nós decidimos, né, aderir ao Ministério Restauração, e foi benção, a gente conheceu muito mais de Deus, né, se aprofundou mais em Deus. E graças a Deus, né, é um ministério que nos ensina muito, né? Aleluia. Tem Hoje muito estudo, é vocês- maravilhoso. Verdade. Hoje vocês são líderes, né? E como que está sendo essa experiência? Que a gente sabe que o cargo de líder não é fácil, né? A opressão espiritual Sim, que sim. vem sobre o líder. Como está sendo? Porque a juventude também é uma fase... Para lidar com jovens é complicado. Os jovens são muito voláteis, né? Como está sendo para vocês essa experiência da liderança? Assim, nós já estamos, né, a Pastor Brizola está na área de Viamão uns 7 anos, mais ou menos, né? E desde então, nós também já estávamos ali na sede da Santa Isabel, né? E nós já estávamos na liderança ali, faz uns 5 anos que nós trabalhamos, assim, na juventude, né? E na realidade, a gente amadureceu muito, aprendeu muito, assim, teve muita paciência, né, no Senhor para aprender a ter paciência para lidar com os jovens, porque é difícil, né? E às vezes tem tantas lutas, assim, que meu Deus do céu, né? Tem misericórdia, Senhor. É como Jesus dizia, né, antes de ser sacrificado, né? Se puder, aparta de mim esse cálice. Mas, assim, em tudo, Deus tem nos dado sabedoria, graça para vencer. E para nós tem sido só bênção, só vitória. E nós estamos muito felizes, a juventude tem crescido muito, essa juventude de Viamão, né? A gente, na realidade, tenta ensinar, assim, né, na medida do possível, na nossa pouca experiência, né? Eu tenho 35 anos, né, irmãos? Então, é pouco tempo, não tem tanto tempo de fé quanto tantos que já estão no ministério. Sim. Mas o nosso intuito maior é de que eles tenham uma profundidade maior com Deus, sabe? De conhecer a Deus de verdade. É isso que a gente tenta passar, né? Amém. E eu acredito que Deus tem grandes maravilhas para fazer em Viamão. Irmã Cíntia, qual foi a pior, assim, em breves palavras, nosso tempo tá curto, Tá estamos bem correndo contra o tempo. Qual foi a pior experiência da sua vida? Assim, um relato bem breve. Ah, meu Deus, é um relato, assim, que é um pouco difícil, assim, de falar, mas eu acho, assim, que foi, assim, o momento, assim, mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi a minha irmã, né, de 23 anos, essa que me trouxe para o Ministério da Restauração. Então, foi, assim, o pior momento que eu passei na minha vida, e eu sentia momentos, assim, que eu achava que eu não ia ter forças para buscar a Deus,
para me manter em pé. Então, foi um momento assim mais difícil, sabe? Porque se a gente não buscar Deus, em Deus força para se manter em pé, a gente pode até sair da presença do Senhor. Verdade. Então, a perda de alguém, na realidade, nós somos humanos, abala, né? Nossas estruturas. Exatamente, abala. Então, assim, é um momento muito difícil. Até hoje, assim, foi a coisa mais impactante que eu tive na minha vida. E eu aprendi com Deus, né? Tem gente que passa por lutas e provações, por perdas, e não suporta, e sai da presença de Deus. E nós temos que confiar, porque tudo pertence a Deus, né? As nossas vidas, né? Pertence a Ele. E quando Ele quer, Ele recolhe. Então, Deus vai nos dando sabedoria e experiência, né? E a gente vai amadurecendo com o tempo e vai segurando nas mãos de Jesus, né? Que tudo vai dando certo. Segura na mão de Deus e vai. É. Irmã Cíntia, eu creio que tem muitos jovens que estão nos assistindo que talvez estejam passando por um momento assim que não vê a luz no final do túnel. A sua palavra assim, de consolo, um conselho para esses jovens que às vezes até estão em depressão, têm síndrome do pânico, estão sendo atacados. Sim. Né? Qual a sua palavra? O meu conselho, eles? né, de alguém que já viveu no mundo, é que não existe alegria sem Jesus. Talvez hoje você que está nos assistindo, amém, possa pensar que existe, né, uma alegria fora da igreja, mas eu posso te dizer com experiência própria que não existe. Não existe, amém? É só Deus, irmão, só Deus. Se não é Deus, nós não temos nada, nós não somos nada, o nosso corpo capota, amém? Nós temos uma alma e nós vamos ter que dar conta dessa alma. E eu peço para você que está aí no teu lar, amém? Dobra os teus joelhos, pede para Deus te ajudar, amém? A retornar aos caminhos do Senhor. Porque pode ter certeza que esse caminho vai ser de vitória, vai ser bênção para a tua vida. Às vezes é difícil no iniciozinho a gente dar os primeiros passos, né? Mas depois o Senhor vai nos ajudando, vai nos dando sabedoria, experiência para lidar com os problemas, com as dificuldades. E esta palavra que eu tenho assim para a juventude de hoje, né? Que é muito bom estar na presença de Deus. Peça força para o Senhor, para que você nunca saia para experimentar o que de amargo tem nesse mundo, as coisas ruins, o que o inimigo faz com a gente. Exatamente. Que o mundo não tem nada de bom a nos oferecer, né? Não, e não tem. É uma alegria imensa, né? Cada dia que estamos na presença de Deus é uma alegria imensa. Estamos aí a 1 minuto de terminar a nossa programação, passou muito rápido. Eu gostaria de salientar aqui e agradecer a irmã Sara, que veio conosco para tocar o teclado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, irmã Sara. Irmã Sara Prush, Deus lhe abençoe. 1 minuto, vamos orar, irmã Cíntia. Vamos pela orar. vida de cada um que até aqui permaneceu conosco, né? Glória a Deus. E eu gostaria só de comentar um relato bem breve que o pastor pregou na segunda-feira sobre as moscas mortas, e a irmã Noria e o irmão Kenan estavam falando, né, dos pecados, que às vezes a gente dá atenção para coisas grandes, pecados grotescos. Um cavalo morto ali na porta da tua casa, né? Mas a mosquinha, ela faz muita diferença. Sim, em nas Eclesiastes mesmas coisas, né? Exatamente, em Eclesiastes diz que uma mosca morta, ela invalida totalmente a essência do perfumista. Exatamente. Então, que a gente dê atenção para os pecadinhos, né? Exato, aquilo que a gente acha que é inofensivo, né? E acaba nos prejudicando espiritualmente. Vamos expulsar as mosquinhas Exatamente. mortas Glória das a Deus. nossas vidas. Pedir para Jesus nos mostrar, amém? Exato. Onde nós porque estamos a palavra falhando. diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, que essas Exatamente. mosquinhas não estraguem a nossa essência. É né? verdade. Vamos orar, então? Amém. Cíntia? Deus amado, Deus querido, nesta Santo noite, Senhor, nós te Deus. agradecemos por esta programação. Graças, Pai. Nós te agradecemos Mais uma pelas vez vidas que estão nos estarmos aqui. escutando nesta noite, Senhor. Graças, Que o Deus, Senhor por possa cada um adentrar que a nos estes lares, Senhor, e acompanhou fazer a até diferença, este Deus. final Que o desta Senhor possa tocar a vida daqueles que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor. Aleluia. Talvez aquele que esteja entristecido, Senhor, que o Senhor possa entrar, Senhor, no coração destes ouvintes nesta noite, Senhor, nós te pedimos, Deus. Opera as tuas maravilhas, Senhor, agindo, Senhor, ninguém pode impedir, aleluia. Faça, Senhor, o teu querer, a tua vontade em nosso meio, Deus. Em nome do teu Filho de Jesus Cristo, nós agradecemos. Graças Aleluia. a Deus, aleluia.
Muito obrigado a cada um que esteve aqui conosco, cada um que ficou ligadinho até o final conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus e um abençoe. bom final de semana. Todos vocês na presença de Deus, porque amanhã temos a vigília, né, Glória a da Deus. juventude. Tá abençoada. Não perca, é a oportunidade de estar aqui buscando mais de Deus. E outra, dando atenção às mosquinhas que estão estragando seu perfume aí, hein? Perfuminho de verdade. Cristo. Aleluia. Paz, oração e união. Deus que a abençoe graça a e a todos. paz de Deus esteja com vocês. Amém, Jesus.